as pessoas entendem o valor da comédia, as pessoas consomem muito comédia stand-up. Comédia stand-up no Brasil ainda não é uma coisa tão popular assim quanto se imagina. E também porque os caras são bons, né? Os caras são peritos na parada. Aqui no Brasil, as pessoas, sei lá, se você vai tirar... E aí não quero pegar no pé, não. É minha opinião sincera e honesta mesmo. Você pega a Bruna Luiz, cara, por mais que ela seja um sucesso comercial, porque ela vende muito, ela é muito competente nisso de ter um público, de formar uma galera, assim, é ruim, cara. Pô, Eu não acredito. Pegar no pé, velho. Ela é boa. Você acha? Dela. Eu gosto. Eu acho que Eu acho ela ela era boa, só não acho ela boa comediante. Mas ela era boa comediante, eu gostava dela. Eu vi ela no começo. Mas ela era boa comediante quando ela era feia. Ela era feia antigamente. Ela era feia? Ela não era tem feinha. jeito, não tem? Aí ela começou a fazer umas academias e tal, ficou gostosona, mas ela era feinha. Quando ela era feinha, ela tinha as histórias de ela, as capengadas dela, então era engraçado. Pô, mas não tem essa parada do comediante ter que ser mais... Com todo respeito. O comediante ter que ser mais feio, não, porque você ia pegar... É mais engraçado? Não, pô, Você pega, por exemplo, o Chicanísio, Sim. que era a referência mais antiga que eu me lembro de humor aqui no Brasil. O Chicanísio, os personagens dele, mano, era tosco de feio. Ele se maquiar pra ficar feio, eu acho que era pra ficar engraçado. Sim. Então, acho que tem uma associação do cara ter alguma, vamos falar, diferença visual ali. Isso causa uma certa... Pô, cara engraçado, sabe? O que ele quer estar perguntando, na verdade, é se você, Valeu, o fato Léo. de você ser feio te ajuda. Tô brincando, cara. É que ele é educado. Eu senti com todo Ele é respeito. educado. Porque ele falou, pô, você é engraçado pra caramba, Cássio. Mas todos os comediantes deveriam ser como você. comparação aqui com o Chicanísio e tudo mais, pô. Não, comparado com o Chico Anísio, eu sou um galã. Só não foi pior do Léo falar, né? Que a Bruna Luiz parou de ficar engraçada depois que ficou Ficou bonita, bonita. Quando né? ela era Porra, feia, ela era velho. mais engraçada. Então, só que o stand-up não tem essa necessidade de caricatura, porque o stand-up é cara limpa. É. Você tá entendendo? Então é o texto. O que eu acho fantástico do stand-up, eu gosto de todo tipo de comédia, tá? Eu gosto de sketch, eu gosto de South Park, que é animação, eu gosto de... Pô, já vi uns cortes do SNL, eu gosto do fritado e gosto do roast, que é a versão americana. Então, assim, eu acho que comédia você tem que fazer em vários formatos, sabe? Eu gosto de paródia, que eu fiz a paródia aqui, eu gosto de tudo de que é engraçado. Só que o stand-up ele tem uma coisa legal, cara, que por ser cara limpa, você depende muito do texto. E aí vai minha crítica pra comédia brasileira. Eu não gosto quando... E isso acontece nos Estados Unidos também, tá? Quando nicha demais... Ah, o cara ele faz comédia sobre o crossfit. Aí vai todo mundo que é crossfiteiro, mas você vai ver o texto do cara, não é engraçado. Mas, pô, o público, isso tanto faz, porque as pessoas se identificam. Mas pra mim, que amo comédia, além de ser comediante, eu não tô cagando regra, entendeu? Eu tô botando a visão de alguém que é apaixonado por algo. Uhum. Entendeu? Tipo, a minha visão romântica, pô. De certa forma. Mas, por exemplo, você conhece, já assistiu Todo Mundo Odeia o Chris, obviamente. Já. Então, por exemplo, o Chris Rock era um cara que veio lá da periferia, fudido e tal, não sei o quê. Então ele contava as histórias dele, era engraçado pra caramba. E aí ele ficou rico. Aí ele fez filme, o cara, uma fortuna. E aí ele fez um especial de comédia, que é mais ou menos como o Danilo Gentili. O Danilo Gentili fazia stand-up e tal. Aí ficou rico pra caramba, ele deu uma afastada e depois voltou. Sim. Quando o Chris Rock volta, aí ele começa o especial dele assim. Então, gente, sabe quando vocês estão num jatinho particular, transando com duas russas? Entendeu? Porque agora ele é rico, então ele voa de jato particular e pega umas gostosas. Concorda que não é a mesma graça? Ele consegue fazer piada, mas o cara ferrado não tem mais graça, o cara ferrado? Chris Rock continua sendo engraçado, mesmo rico concordo. e bem sucedido. Por quê? Porque a diferença está no texto. Ele é o cara que... Você vê o especial dele na Netflix, ele é um astro mundial, tá? No mundo todo mundo conhece Chris Rock. Só que ele vai lá no Comedy Club americano, no Comedy Cellar, e vai lá que é como o My Fuck aqui, sei lá, pra 70, 80 pessoas, e vai lá sem avisar ninguém, testar piadas novas. Ele trabalha o texto. Caraca, entendi. Então, ele é um perito da parada. Então, a fama por si só não o prejudica. Ele porque não faz atalhos até hoje, ele continua fazendo... Isso. E aqui... Mas muda as piadas, ele tem que fazer outras Muda piadas. as Ele não é piadas. mais o ferrado. Muda, mas ele vai ter uma experiência sobre outras coisas. Por exemplo, ele fala, tem uma piada dele que é muito boa, que todo mundo, que viralizou aí, todo mundo num corte. Ele fala que ele era rico, que ele morava numa mansão, que morava Jay-Z, outra pessoa bem-sucedida negra, outra pessoa bem-sucedida dele, e o vizinho dele que era branco. Sabe o que é que o vizinho branco dele fazia? Era dentista. Ele falou, pô, pra um negro
morar aqui, ele teria que inventar o dente. O branco basta ser dentista. Então, assim, ele pega situações que mudam e continua sendo bom. Sim. E que ele não vai falar só de... que o stand-up brasileiro tem muito isso, sabe? O dia que eu saí pra conhecer fulano de tal. O dia que eu conheci Neymar. O dia que eu... É um storytelling que é muito batido. E não visões que o cara tem sobre determinadas situações, sobre determinados pontos, sobre determinados assuntos. Entendeu? Então, nesse sentido, eu acho que a comédia brasileira... Porém, tem bons comediantes aqui. Eu acho que tá surgindo uma geração nova. Eu fiz um quadro no Caverna do Ogro, que é de zoeira. Uhum. Tem o Kill Tony, que é um quadro americano que os caras fazem uma bancada, chamam comediantes pra se apresentar e ficam zoando. Aí eu peguei e criei o Deuses do Stand-Up, que é baseado neles e tá vindo comediantes iniciantes. E os caras no meu canal, e os caras mandam bem pra caramba, entendeu? E eu acho que tá vindo uma geração bem promissora de stand-up aí. Mas sabe? será que eles já estão começando num nível mais elevado, assim? Porque eu geralmente essa sim. galera do open mic aí, quem tá começando, manda mal pra caramba. Então, né? tem a galera, claro, eu tô pegando um recorte dos melhores open mics até agora que apareceram lá, mas a comédia tentativa, eu acho que é natural o cara começar ruim e melhorando, assim. Sim, certamente, nos meus 5 minutos, eu não era tão desenvolto, não tinha piadas tão boas quanto agora. Só que eu já tinha algumas que eram promissoras, sabe? Tem piadas que eu comecei a escrever, eu uso até hoje. Você é a favor das piadas racistas? Você acha que tem que ter piada? Porque, aliás, é uma coisa que eu queria a definição. Porque, por exemplo, tem piadas que eu já ouvi, que a gente pode considerar piadas racistas, que são engraçadíssimas. Tem uma piada, por exemplo, que eu ouvi naquele... Eu gosto muito daquele Eu, a Patroa e as Crianças. Sim. Que, aliás, é um sitcom de negros. E aí tem um episódio que a mulher do Caio lá pede pra ele ir fazer o exame de próstata. Sim. E ele não quer ir fazer. Ele fala, não, você tem que fazer, que você já tá com 2 anos. Ele, não vou fazer. Ela, você tem que fazer, você tem que parar de preconceito, você tem que fazer, não sei o quê. Aí ela chega pra ele, você sabia que os homens negros, eles têm 3 vezes mais câncer de próstata que os brancos? Ele, claro, porque a gente se recusa 3 vezes mais. Entendeu? Eu achei engraçadíssima. E é uma piada que você pode considerar racista. Mas é uma piada. É uma piada. Agora, eu ouvi uma, por exemplo, de um humorista negro no Brasil. Eu esqueci o nome dele, ele tem um nome bem... Eu sei quem é, mas ele tem um nome bem diferentão. E aí ele conta uma história que ele sonhou que ele ficou branco. Né? Ele falou, eu sonhei que eu era branco e tal. Aí eu acordei, olhei e falei... Ai, voltei a ser preto, graças a Deus. Tipo, não é piada isso aí, isso é só racismo. Concorda? Você fala assim, agora, a mesma coisa que você fala, graças a Deus que eu sou negro, ou graças a Deus que eu sou branco, isso pra mim é só, não tem a piada, concorda? Não, eu acho que é uma piada. Pode não ser uma piada boa, mas é uma piada. Não importa, a piada de Michael Kyle é uma piada, é engraçada. Essa piada que você falou... Tem um setup, tem um punch, essa não tem nada. Só que é complicado. Piada ruim. É complicado, porque às vezes você tira pelo contexto, certo? Tem piada que é mais... Porque um dos motivos que o pessoal usa pra cancelar é dizer, ó, essa piada não tem graça. Só que como comediante eu sei que muita coisa eu vou testar. Tentativa, eu vou saber se é engraçado quando eu lançar. Eu vou ver a resposta do público. Claro que eu tenho uma... talvez... Eu acho que esse caminho dá. Mas ainda assim é uma intuição. Só vai ser comprovado quando eu testar. Então, assim, eu não posso ter porque já usaram a mesma coisa pra mim. A gente fez um quadro, pô, é claro que não tem um setup e o punch claro, mas dá pra ver que é uma sátira. A gente, uma das vezes que a gente foi cancelado foi lá porque no quadro, porra, não tem o Vô no Vô? Sim. A gente fez um com as mulheres da comédia, só que o nosso é você assediaria ou não assediaria. Tá vendo? Você riu. Foi feito propositalmente pra rir. É difícil você achar o setup e o punch dela, porque não tá num formato de um one-liner, por exemplo. Sim. Mas é um quadro satírico. É claro que foi escrito... Pô, quem vai assediar não vai anunciar. Não vai fazer isso no canal no YouTube. E das justificativas que deram foi falar assim, ó, não, isso não é piada. Aí a cena de comédia fez logo a cena que é lacradora, né, que não gosta da gente. Aí fez logo lá um escândalo, aí postaram uma produtora de comédia bem medíocre, postou lá, precisamos proteger as mulheres na comédia, como se eu fosse um assediador. Como se eu fosse uma pessoa que oferece de fato risco às mulheres. Aí imagina assim, claro que eu tento sempre levar pra comédia, sabe? Mas se eu quisesse ficar puto, eu teria razão, porque eu sou um cara que sou pai, eu sou casado, eu sou algo mais além do comediante.
Mas a máscara do comediante é sempre superior. Então, assim, peraí que eu vou ao invés de escrever um texto dando lição de moral neles, porque estão me acusando de assediador, porque claramente uma piada, eu vou sacanear mais. E foi o que eu fiz. Lógico. E foi o que eu Vou fiz. hypar mais isso aí, Vou dobrar a aposta. Mas assim, foi usado pra mim. Que eu acredito, eu tenho plena convicção que eu sou um bom comediante. Sacou? Mas é a mesma justificativa, assim. Esse tipo de... Eu vejo a comédia negra no Brasil, já que você falou, é muito militante. Da mesma forma Sim. que a comédia feminina é muito militante. Uhum. Pô, cara, se você acha a mulher sem graça... Não, eu não acho mulher sem graça pelo fato de ser mulher. Mas eu não vejo em cima do palco, aqui no Brasil, geralmente, uma mulher fazendo stand-up. Eu vejo uma feminista fazendo stand-up. Sim. Eu vejo um arquétipo da feminista, que tá macho escroto. Tá bom, se você fizer uma piada boa... Eu ainda vou dizer, tá, essa piada é lacradora, mas é boa, é engraçada, não importa. O meu objetivo é o riso. Só que na maioria das vezes não é boa porque a prioridade não é o riso, a prioridade é deixar a lição de moral.